NS. Boa tarde a todos, companheiros do programa Arte Espírita em Foco, em especial os nossos irmãos do Centro Espírita Casa de Jesus. Temos hoje aqui um companheiro muito querido, que é o nosso irmão Rubens Vital, que é ex-presidente do Centro Espírita Casa de Jesus e também hoje ligado à Casa Espírita Aprendizes do Bem, como frequentador. E nossa entrevista é para prestar homenagem a um companheiro muito querido de todos nós, que é o nosso irmão Edir Montes. Então, nossa entrevista é para falar um pouco desse nosso irmão e é uma homenagem que o nosso programa direciona para algumas pessoas, algumas personalidades do nosso ser que foram importantes para o movimento espírita. Então, Rubem, muito boa tarde e seja bem-vindo ao nosso trabalho. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Aqueles companheiros que vão ouvir ou assistir nos diversos horários. Estamos muito gratos pelo convite, não é? E falar de um companheiro tão importante na nossa trajetória enquanto espírita. Bom, então a nossa primeira pergunta para você, Rubens, é o seguinte: qual a importância do seu Edir na sua vida? Falar do Edir Montes, né? Falar realmente posso ousar a dizer, falar da família, falar da minha vida e falar dessa existência, né? Entender melhor a existência. Lá pelos idos de 78, pelos idos de 80, cheguei eu na Casa de Jesus. Lembro como se fosse hoje, né? Para entregar algumas latas de leite que a gente recolhia lá no trabalho que a gente fazia. A gente trabalhava no setor público e lá arrecadávamos as latas de leite e não sabíamos o destino de dar. E conhecemos uma amiga muito querida, a Ruth Barbosa, que era frequentadora da Casa de Jesus, e ela falou: vamos lá levar na Casa de Jesus. E nós fomos lá com ela. Ao chegar no portão de entrada da casa, o Edir, ele não sabia o que a gente ia fazer. Foi uma reunião que tínhamos às segundas-feiras de tarde. E lá chegando, ele estava no portão recepcionando as pessoas. E quando eu entrei, ele abriu os braços, me deu um abraço e um beijo. Aquele abraço assim, apertado mesmo, né? Energético. E me deu um beijo. E todas as pessoas, posteriormente, as pessoas que estavam próximas, que conheciam o Edir, sempre sabiam. O Edir tem uma característica muito carinhosa, né? Muito amorosa com todas as pessoas, mas ele sempre tinha o cuidado de, quando alguém desconhecido, né, que ele não tinha intimidade, dele ser reticente. E comigo não aconteceu isso. Comigo não aconteceu isso. Ele me abraçou, me beijou. E, a partir daquele dia, nós criamos os laços fraternos muito fortes, né? Eu posso dizer que são laços fraternos de pai para filho. A gratidão por esse companheiro é infinita, realmente.
E a gente costumava dizer para ele, olha, rapaz, em tom de brincadeira, olha, rapaz, se isso não for verdade, tu vai ver o que, é que vai te acontecer. Aí ele ria, né? Se divertia, porque foi, como diz o outro, amor à primeira vista. Né? Então, acho que aí está definido a importância do amor que eu sinto pelo Edi. Né? E, de vez em quando, a gente se encontra nos sonos, né? Nas visitas noturnas. Então, Rubens, além da Casa de Jesus, o nosso companheiro Edir tem uma importância muito grande também no processo da formação do 32º Seu. Qual a importância, então, você que o conheceu melhor do que eu, conheci apenas ali restrito ao Seu, né? Nós nos encontrávamos naquelas reuniões administrativas do Seu, mas infelizmente não tive a oportunidade de ter esse conhecimento que você está relatando a nível de casa espírita, a nível de uma convivência mais íntima. Então, dentro da sua visão, qual a importância de cedir na casa de Jesus? Assim, o Edi era o exemplo, né? De entusiasmo, de dedicação. Ela não é, né? De dedicação. Ele tinha um lema que ele dizia: todos podem faltar, menos eu. Todos podem chegar atrasados, menos eu. E o Edi tinha um vasto campo de trabalho, né? Ele fazia. Eu, no início, até entusiasmado, né? Admirado, eu tentei acompanhar o ritmo do Edi, mas não consegui. Assim, ele me levou para umas palestras em Caxias, em algumas casas em Caxias, em Pendotiba, em Maricá. Então, assim, ele não media distância, né? As pessoas convidavam ele se programava e ia em frente. E não tinha horário, né? Era muito requisitado dentro do quando as pessoas perdiam seus entes queridos. Tinha um trabalho muito importante que ele realizava nos presídios, né? Tinha um programa na Rádio Rio de Janeiro à noite. Eu não lembro mais o dia. Eu sei que era durante a noite. Então, durante muito tempo, o campo de trabalho e a dedicação em servir ao Cristo, né, pelo Edi, foi muito grande, muito grande. Eu tentei, como disse inicialmente, eu tentei acompanhar, mas não tive gás para isso. Né? E às vezes ele falava: vamos. Todas as casas que inicialmente fui convidado junto com ele para eu posteriormente tive a oportunidade de fazer estudos lá, né? Assim, mas acho que as pessoas criavam a expectativa que fosse igual, né? Parecido. E o Edi realmente era inigualável, né? Tinha a sua característica de liderança própria, né? E essa liderança era muito contagiante para todos na casa de Jesus. Em relação ao 32º Seu, Rubens, eu exatamente conheci o Cedir no 32º Seu, inclusive, posteriormente, eu me tornei coordenador de unificação do 32º Seu por indicação dele. E eu gostaria, então, de saber de você qual a importância do seu Edi no 32º Seu, dentro do que você acompanhou da trajetória dele, qual foi a importância dele nessa sedimentação da ideia do 32º Seu ali na nossa região? É um dos pontos que ele fazia, né, com muito amor, com muita dedicação, que ele procurava, ele entusiasmava todos os trabalhadores da Casa de Jesus e das outras casas
a se visitarem, né? A estarem trocando essas experiências. E isso estreitava muito os laços entre os participantes do movimento espírita. E ele, em todas as oportunidades, ele vinha com a música Alegria Cristã, né? que ele cantava com amor, ele exteriorizava, né? De maneira enfática, com alegria mesmo. A gente vê que aquilo vinha da alma, né? E ele fazia essa questão de estar entusiasmando os companheiros. Não só ele, né? Ele, claro que a liderança dele se destacava, puxava, mas tinham tantos outros, o Carlos, né? Que me lembro, o professor Diniz, né? E outros que mas ele era ali na frente, entusiasmando, puxando, e ele fazia isso com muita dedicação, né? Era um dos focos que ele tinha como grande importância de fundamentar a doutrina entre as casas, né? Esses laços fraternos do movimento espírita. E em relação, Rubem, ao legado do seu Edir, né? A gente já viu que ele foi importante na vida de muitos companheiros lá na Casa de Jesus, no seu. Então, dentro desses exemplos que o nosso companheiro nos deixou, qual o legado do seu Edir para aqueles que o conheceram e conviveram com ele? Assim, é um legado da responsabilidade que a gente tem em servir ao Cristo, né? Legado no momento em que a gente aceita de sermos embaixadores do Cristo, né? E ser embaixador do Cristo, seja lá em que casa eu esteja frequentando, acontece uma coisa sutil que a gente não percebe. Nós, normalmente, modificamos o nosso sobrenome, né? Passa a ser o Rubens, da Casa de Jesus, Fernando do Bezerra de Menezes, e assim sucessivamente. Você adquire uma característica, né, que é nomeada como a chancela do embaixador do Cristo. Você passa a representar com muita responsabilidade a instituição, né? Era o Edir da casa de Jesus, né? Então todos sabiam. Falava em Edir, você já associava. O Edir da casa de Jesus, né? É automático. E ele sempre me lembrava isso. Olha a responsabilidade que você tem. Mas uma coisa interessante é que durante muitos anos nós tivemos um relacionamento muito fraterno, muito sincero, né? A gente se reservava a momentos separados de todos para, como diz o outro, lavar nossa roupa suja, né? E assim nós falávamos aquilo que concordávamos ou não concordávamos um com o outro e durante muito tempo nós vivemos muito bem. E assim ele buscou, né, nisso deixar para nós um grande exemplo, né? O exemplo do legado de sermos embaixador do Cristo, prestarmos atenção exatamente nessa representatividade. Você está representando, você não é mais o Rubens, você é o Rubens da Casa de Jesus, você é o representante, né, da Casa de Jesus. Então você precisa. Eu tinha sempre tive uma grande preocupação. Posteriormente nós tivemos a oportunidade de substituí-lo, né, na presidência, né? Substituí-lo como representante, porque ele já estava debilitado, né, fisicamente, e ele nos indicou, né, para que estivesse sucedendo os procedimentos dele. Claro que nós nunca tivemos intenção de sermos tão grandiosos como o Edir, né? Mas tivemos a preocupação de sermos o representante e responsável como era o Edir, né? Então a gente
por sempre buscar a doutrina em primeiro lugar, né? Muitas e muitas vezes ele perguntava: onde é que está escrito isso que você está falando? Então você precisa fundamentar. Você não pode estar achando e tirando da tua cabeça. Não. Você tem que fundamentar para que quando alguém questione você, você tenha fundamentação. Né? E durante muito tempo a gente conseguiu, após o legado de ter oportunidade de substituí-lo, nós procuramos fazer essa dedicação plena, né? Até em homenagem a ele. Bom, Rubens, outro fator assim, importante na trajetória do seu Edir é que quando eu comecei a ir à casa de Jesus, os nossos amigos que hoje já estão, né, não tão jovens, como Alfredo, Renato, Kátia, Fernanda, todos eles ainda eram jovens, né? Então, entendo que a maioria dos trabalhadores da Casa de Jesus atual, que passaram pela mocidade, são os atuais dirigentes da Casa de Jesus. Então, como é que você vê essa questão da importância do seu Edir para a juventude da Casa de Jesus? Ou seja, como os jovens da Casa de Jesus encaram a herança doutrinária do seu Edir? Os jovens da nossa época, vamos dizer assim, né? E os atuais, né? Que com certeza não o conheceram pessoalmente, mas deve ouvir falar deles porque vocês mantêm aí acesa a lembrança do nosso irmão. Todos aqueles que o conheceram, né, e tiveram a oportunidade de convivência, mesmo ainda muito jovens, foram contagiados, né? Contagiados pelo amor, pela dedicação, pela fraternidade, né, e entusiasmo do Edir. Com certeza estão hoje dirigentes da casa, dirigindo a casa, espelhando exatamente aquele entusiasmo e a responsabilidade que ele sempre apontava para a gente, de que a gente precisa ter a responsabilidade de que esse legado não é nosso. Nós precisamos passar isso para outras gerações. E outras gerações herdarem isso, estando adquirindo essa herança, né, para administrar, para socorrer corações. Porque dores e corações, né, aportam diariamente na casa de Jesus, em todas as casas espíritas, nós sabemos disso. E na casa de Jesus não é diferente. E assim, todos precisam ser acolhidos e socorridos, né? Dentro das nossas limitações, dentro de todo esse contexto social. Então, esses jovens hoje que são dirigentes, nós estamos ainda naquele momento hereditário, né? Esses tiveram a oportunidade de conhecer o Edir. Talvez os próximos dirigentes não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né? Como nós tivemos. Mas, assim, com certeza, esses que lá estão vão passar esse legado de dedicação, de carinho, né? de respeito e de responsabilidade, principalmente com a doutrina espírita e com o Consolador prometido, né? Com Jesus. Nós poderíamos, o Rubens, ficar aqui horas, né, conversando sobre o seu Edir, mas infelizmente o nosso programa tem um tempo, né? E nós então gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Assim, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira, né? E entrar por noite dele, se nós fôssemos contar os causos, né? Relacionados ao Edir. Da nossa convivência fraterna, dos acontecimentos
né, que aconteciam na casa, mas ele deixou algumas coisas assim que me chamavam a atenção, né? Aí ele sinalizava para a gente: já lavou o banheiro da casa de Jesus? Se lavou o banheiro, você tem grande chance de ser presidente, né? Então, tanto que a gente brinca um com o outro: não vou lavar banheiro, né? Então, assim, era de uma maneira descontraída, né? De uma maneira bem alegre, mas afetuosa, né? Carinhosa, né? Respeitosa, como a doutrina exige, né? A gente fica muito feliz de ter tido toda essa convivência espírita durante todos esses anos na Casa de Jesus. Eu lá estou, aqui estou, né, na Casa de Jesus, porque mesmo virtualmente a Casa de Jesus está na minha casa, né? E é uma coisa engraçada, entre aspas, que durante a pandemia, né, que nós começamos a ter as reuniões virtuais, a Casa de Jesus passou a ser representada dentro do nosso lar, né? A nossa casa era a Casa de Jesus. Então, as pessoas telefonavam, nós ligávamos para as pessoas, que sabíamos que era um momento muito, muito complexo para todos, né? Muitos companheiros retornando à pátria espiritual, muitos até ficando, mas completamente desorientado, né? Psicologicamente. Foi realmente muito difícil, mas nós conseguimos, muitos outros também, conseguimos sobreviver exatamente fazendo essa transferência, né? Se o nosso lar é a casa de Jesus, eu preciso fazer ele daquele pronto-socorro, daquele hospital, daquela escola, né? Onde se acolhe pessoas, se preocupa com pessoas. A gente gosta muito daquela passagem de Jesus, né? Quando ele, aos sábados, faz a cura daquele companheiro da mão seca, né? Que ele chama o companheiro e diz assim: vem para o centro, né? É cuidar de pessoas. A casa espírita é o local de cuidar de pessoas. Então, como isso nós aprendemos com a Edi, cuidar de pessoas. Então, tudo é muito importante, mas não pode ser mais importante que cuidar de pessoas, né? A doutrina, por si só, socorre. Você precisa ter como objetivo principal passar a doutrina espírita. Então, uma vez você fazendo isso, acolhendo, né, oferecendo oportunidade às pessoas, o acolhimento dar-se-á, porque você está colocando o companheiro no centro, né? É que ele precisa. Não é o centro espírita, é o centro das atenções, o centro que circula, né, no socorro principal. Rubens, muito obrigado pela sua disponibilidade. A nossa entrevista foi muito esclarecedora e fica aqui para aqueles que não conheceram o CEDI, né? A oportunidade de conhecer um pouco mais. E antes de nós encerrarmos, nós vamos deixar aqui um texto em homenagem ao nosso companheiro. Eu vou pedir ao meu amigo anfitrião, o Francisco Sidney, que você compartilhe na tela o texto em homenagem ao Edi. Dá para fazer, Francisco? Então, aí está. Eu vou ler e nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Então, o texto intitula-se Há Alguém que Sorriu. Edi, deixaste-nos a herança do teu sorriso, irradiado nas belas manhãs dos sonhos, retirados das profundezas do teu coração. Modificaste a leveza do jugo de Jesus,
orquestrando canções que falavam de amor. Não esqueceste a caridade, tingindo a madrugada com as cores da humildade e mantendo a poesia como dádiva de bondade, zênite de um firmamento repleto de estrelas. E com esse texto, nós então encerramos o nosso programa de hoje, pedindo a Jesus para que te abençoe, Rubens, abençoe a casa de Jesus, para que ela continue cumprindo o seu papel de celeiro, né, de caridade, de trabalho, e pedindo aos nossos amigos espirituais que o nosso companheiro Edir receba um abraço carinhoso de todos nós pelo legado que ele deixou, né? Então, quando você falou no início em relação ao abraço, né? Também a primeira vez que eu o conheci, ele também fez a mesma coisa comigo, né? Eu cheguei lá no seu, e aí a dona Belmira, que era uma companheira lá da nossa casa, falou assim, olha, esse rapaz aqui, ele que vai ser agora o representante da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Dona Belmira era a antiga representante, né, da nossa casa. Agora é ele que vai ser. Aí isso ele fez exatamente isso. Levantou com um largo sorriso, me deu um abraço, seja bem-vindo, e a partir dali nós mantivemos um contato muito carinhoso, muito fraterno, e ele, para mim, também foi uma pessoa que deixou um legado ao verificarmos o entusiasmo do nosso irmão na divulgação da palavra de Jesus. Então, que ele receba um abraço carinhoso e que todos os nossos amigos lá da Casa de Jesus também fiquem com Deus e que você também fique na paz. Muito obrigado pela participação, Rubens. Isso, valeu. Obrigado a todos. Que Deus continue sempre nos protegendo, nos dando força, né? Jesus, o Edir costumava dizer assim, não se apavore porque Jesus está no leme, né? E no dia que ele me deu o abraço, não foi só um abraço, foi um abraço acompanhado de um beijo, né? Bom, esse beijo está marcado na minha alma. Ali eu acho que foi a divisão da minha existência para seguir em frente com a doutrina espírita. Obrigado a Obrigado. todos. Valeu. Fique com paz. Até Um a abraço. próxima.